Olá, meu nome é José Felipe, sou estudante de Comunicação Social com habilitação em Audiovisual na Universidade de Brasília. Esse projeto foi orientado pelo professor Elton Bruno Pinheiro, também da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. O nome do nosso projeto é Observatório da Radiodifusão Pública na América Latina, uma proposta de divulgação científica. A radiodifusão de serviço público na América Latina enfrenta desafios históricos em diversas dimensões, sejam questões de conceito, sejam questões de dificuldades sociais, culturais, econômicos, tecnológicos, políticos e até regulatórios. Sendo assim, o Observatório da Radiodifusão Pública na América Latina surge com a intenção de compreender e desencobrir essas questões. O Observatório é um grupo cadastrado no CNPq e surgiu em 2011. O grupo estuda as diversas faces da radiodifusão pública na América Latina e a produção dos seus pesquisadores, dos seus integrantes, estão entre as mais referenciadas em artigos e pesquisas sobre o assunto. Nossa pesquisa teve como objetivo mapear a produção do grupo e propor uma estratégia de divulgação científica. Esse objetivo ele parte de uma noção que o sistema de radiodifusão pública é uma ferramenta fundamental para a democracia e a formação cidadã. Contudo, desde 2016, vivemos um processo de destruição de um sistema de radiodifusão pública no Brasil. Por isso, a necessidade de levar a produção do grupo com a intenção de ampliar o conhecimento e subsidiar os estudos futuros sobre o tema. O estudo elaborado tem uma natureza qualitativa dentro da noção de Ovi-Flick. O tema foi abordado num formato de triangulação metodológica, uma noção trazida por Roseli Fígaro. No primeiro momento, a pesquisa recorreu ao método de estado da arte, primeiro sobre a definição de radiodifusão pública. Para isso, foram utilizados documentos da Unesco que buscam conceituar e estruturar o tema. O outro ponto, analisado pelo estado da arte, é a noção de divulgação científica trazida pelo pesquisador e professor Wilson Bueno. A segunda abordagem ela tem um caráter cartográfico, que buscou mapear a produção específica dos integrantes do observatório. E o terceiro procedimento utiliza as entrevistas compreensivas do Kaufman para ouvir dos integrantes do observatório. A estratégia de divulgação científica se baseia na produção de um podcast, cujas etapas de produção estão referenciadas por Kaplun, por Lopes, por Viana, pelo próprio professor Elton Bruno, buscando um modelo proposto pelo podcast 37 Graus, que é um modelo de audiodocumentário. A partir dos resultados que o estado da arte trouxe para a gente sobre a noção de radiodifusão pública e sobre a divulgação científica, também a partir do mapeamento cartográfico da produção dos integrantes do Observatório da Radiodifusão Pública na América Latina, a gente percebeu que, durante esses 10 anos, as produções realizadas pelo Observatório são de extrema importância para o tema. É possível perceber que a produção do Observatório passa por duas etapas diferentes. Na primeira etapa, entre 2011 e 2015, é possível observar que os estudos buscavam acompanhar o movimento de implantação e desenvolvimento dos serviços de radiodifusão pública em toda a América Latina. Porém, os acontecimentos que aconteceram no Brasil a partir de 2015 e 2016 fizeram com que o olhar das pesquisas se voltasse mais para o Brasil, principalmente a partir de 2016, com as ameaças de um processo de desmonte que o serviço de radiodifusão pública tem sofrido no Brasil. A importância do conhecimento levantado pelo grupo nos levou a propor um podcast como uma ferramenta de divulgação científica. Logo, as entrevistas compreensivas passaram a ser um material de produção do podcast e a pesquisa realizada serve como fonte de base para toda a criação do podcast. A pesquisa acadêmica e os debates sobre a radiodifusão pública no contexto da América Latina são imprescindíveis para o fortalecimento da democracia, porque percebemos que a radiodifusão pública só é abordada de forma ampla dentro de próprias instituições como as universidades. No Brasil, o tema voltou a ter destaque desde 2008 com a implementação da EBC, a partir da Lei 11.652. Contudo, desde 2016 a perspectiva mudou um pouco e é falado mais sobre os ataques e as tentativas de desmonte que os serviços de radiodifusão pública vêm sofrendo no Brasil. Divulgar a produção científica de grupos de pesquisa, como o do próprio observatório, no formato de podcast, e também poder divulgar e veicular esse próprio programa em emissoras públicas, é uma forma de ampliar o conhecimento e fazer com que esse conhecimento alcance pessoas que ainda não estão informadas sobre o assunto. Além disso, atua como referência e ponto de discussão para pesquisadores e estudiosos do tema.